Você não controla suas ações como pensa. Na maioria das vezes, seu cérebro decide por você. E é exatamente isso que está te fazendo procrastinar. Você acredita que está escolhendo adiar, que está decidindo não fazer agora. Mas a verdade é outra. Existe um mecanismo automático rodando no fundo da sua mente, e ele sempre escolhe o caminho mais fácil antes que você perceba. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você disse que ia fazer algo e poucos segundos depois já estava fazendo outra coisa? Não foi falta de capacidade, foi falta de controle naquele instante. O problema não está na tarefa, está no momento em que sua mente assume o comando antes de você agir. E isso acontece rápido. Rápido o suficiente para você nem perceber. Agora segura isso. Se você não entende esse mecanismo, você continua repetindo o mesmo padrão todos os dias, acreditando que precisa de mais disciplina, quando na verdade precisa de outra coisa. Controle no momento certo. E hoje, você vai aprender exatamente como recuperar esse controle. Porque quando você entende o que está acontecendo dentro da sua mente, você para de reagir e começa a decidir. Dentro de você, existem dois sistemas operando o tempo todo. Um quer evolução. Quer fazer o que precisa, crescer, avançar, cumprir o que você decidiu. O outro quer conforto, quer evitar esforço, buscar prazer imediato e te manter no que é fácil. E o problema é que esses dois não têm a mesma força. Agora pensa com clareza. Quando você decide fazer algo importante, qual deles reage primeiro? O automático. Aquele que quer te poupar de qualquer desconforto. Antes mesmo de você raciocinar, ele já sugere. Depois eu faço, só mais um pouco. Agora não é o melhor momento. E isso acontece tão rápido que parece uma decisão sua, mas não é. É uma reação. Esse sistema automático foi treinado ao longo do tempo. Cada vez que você adiou algo, cada vez que escolheu o mais fácil, você reforçou esse padrão. E hoje ele está mais forte. Por isso parece tão difícil agir. Não é porque você não quer. É porque existe um conflito interno acontecendo. E você ainda não aprendeu a controlar esse jogo. Mas para mudar isso, você precisa entender por que, na maioria das vezes, você perde essa disputa sem nem perceber. Você não perde porque é fraco. Você perde porque o sistema automático é mais rápido. Ele não pensa, ele reage. Enquanto você ainda está começando a raciocinar, ele já tomou a decisão por você. Ele quer conforto, quer facilidade, quer evitar qualquer sensação de esforço. E ele consegue. Agora pensa com clareza. Quando surge uma tarefa difícil, você não para analisar profundamente. Você sente primeiro, e esse sentimento guia sua ação. Se parece pesado, você evita. Se parece chato, você adia. Se parece difícil, você troca por algo mais fácil. Tudo isso acontece antes de qualquer lógica entrar em jogo. Esse é o ponto. Você não procrastina porque decidiu conscientemente. Você procrastina porque reagiu rápido demais. E quanto mais você repete isso, mais automático fica. Você nem percebe mais que teve escolha. Agora presta atenção nisso. Se você continuar tentando resolver isso com pensamento, planejamento ou motivação, você vai continuar perdendo. Porque quando você começa a pensar, já é tarde. A decisão já foi tomada. E é exatamente por isso que você precisa agir em um momento específico. Um instante curto, quase invisível, onde tudo acontece. Você não perde porque é fraco. Você perde porque o sistema automático é mais rápido. Ele não pensa, ele reage. Enquanto você ainda está começando a raciocinar, ele já tomou a decisão por você. Ele quer conforto, quer facilidade, quer evitar qualquer sensação de esforço. E ele consegue. Agora pensa com clareza. Quando surge uma tarefa difícil, você não para analisar profundamente. Você sente primeiro, e esse sentimento guia sua ação. Se parece pesado, você evita. Se parece chato, você adia. Se parece difícil, você troca por algo mais fácil. Tudo isso acontece antes de qualquer lógica entrar em jogo. Esse é o ponto. Você não procrastina porque decidiu conscientemente. Você procrastina porque reagiu rápido demais. E quanto mais você repete isso, mais automático fica. Você nem percebe mais que teve escolha. Agora presta atenção nisso. Se você continuar tentando resolver isso com pensamento, planejamento ou motivação, você vai continuar perdendo, porque quando você começa a pensar, já é tarde. A decisão já foi tomada.
E é exatamente por isso que você precisa agir em um momento específico, um instante curto, quase invisível, onde tudo acontece. A procrastinação não acontece ao longo do dia inteiro. Ela acontece em um único segundo, um instante específico em que você olha para o que precisa fazer e sente resistência. É nesse exato momento que tudo se decide. Não é depois, não é mais tarde. É ali. Você sente o desconforto e imediatamente surge um pensamento. Depois eu faço. Agora não, só mais um pouco. Esse é o segundo crítico. Agora pensa com clareza. Parece um detalhe pequeno, mas é nesse instante que você escolhe entre agir ou adiar. E o problema é que você nem percebe que escolheu. Você apenas segue o impulso. E quando segue, o resto do dia entra no automático. Uma decisão leva a outra, e quando você vê, já adiou tudo o que era importante. Mas presta atenção nisso. Se você conseguir agir exatamente nesse segundo, antes do pensamento te convencer, você quebra o padrão inteiro. Não precisa de horas de disciplina. Precisa de um segundo de ação. E é aqui que entra o ponto mais importante de todo esse processo. Existe um jeito de intervir exatamente nesse momento e virar o jogo antes da sua mente assumir o controle. Agora você entra no ponto onde tudo muda. Você não precisa vencer a procrastinação o dia inteiro. Precisa vencer aquele segundo. E para isso, você usa um hack simples: ação antes do pensamento. No momento em que sentir resistência, você não analisa, não questiona, não negocia. Você conta mentalmente de 5 até 1 e age imediatamente. 5, 4, 3, 2, 1, começa, sem espaço para dúvida. Agora pensa com clareza. Quando você conta, você cria um limite de tempo. Você impede sua mente de entrar naquele ciclo de desculpas que sempre te trava. E quando você age rápido, você quebra o padrão automático. Seu cérebro não tem tempo para te sabotar. Esse é o ponto. Você não está tentando se convencer. Está interrompendo, e essa interrupção muda tudo. Porque uma vez que você começa, a resistência diminui. A tarefa não parece tão pesada. O movimento já aconteceu. Agora presta atenção nisso. O mais difícil não é continuar, é começar. E quando você domina esse início, você elimina a maior parte da procrastinação. Mas para isso fazer sentido completo, você precisa entender por que esse método funciona de forma tão poderosa dentro da sua mente. Aqui está o que está te travando. E você nem percebe. Você pensa demais antes de começar. Analisa, avalia. Tenta entender se é o melhor momento, se está com energia, se vale a pena agora. E enquanto faz isso, sua mente entra em um ciclo. E esse ciclo te paralisa. Agora pensa com clareza. Toda vez que você para pensar antes de agir, você dá espaço para a dúvida crescer. E dúvida nunca te empurra para frente. Ela te trava. Você começa a imaginar dificuldade, esforço, cansaço. A tarefa parece maior do que realmente é. E quanto mais você pensa, mais pesado fica. Até que você decide adiar. Não porque não pode fazer, mas porque pensou demais antes de começar. Esse é o erro. Você acredita que precisa estar pronto para agir, quando na verdade precisa agir para se sentir pronto. Agora presta atenção nisso. Clareza não vem antes da ação, ela vem depois. E quando você entende isso, você para de esperar o momento ideal e começa a criar movimento. Mas isso não pode ser algo isolado. Precisa se tornar padrão. Porque só assim você substitui o automático antigo por um novo comportamento. Agora não é sobre fazer isso uma vez. É sobre repetir até virar padrão. Toda vez que você sente resistência e age imediatamente, você está reprogramando sua mente. Você está mostrando para o seu cérebro que o novo padrão não é evitar, é agir. No começo parece estranho, parece forçado, mas isso acontece porque você está quebrando um comportamento antigo. E comportamento antigo sempre resiste. Agora pensa com clareza. Tudo o que hoje é automático em você foi treinado, inclusive a procrastinação. Então, da mesma forma, a ação também pode ser treinada. Cada vez que você age rápido, você enfraquece o padrão antigo. E cada repetição fortalece o novo. Com o tempo, você não precisa mais contar. Não precisa mais pensar. Você simplesmente começa.
E isso muda completamente o jogo. Você deixa de depender de esforço consciente e passa a agir no automático certo. Agora presta atenção nisso. O objetivo não é eliminar a resistência, é agir apesar dela até que ela deixe de ter força. E quando esse novo padrão se instala, você não luta mais contra a procrastinação. Você simplesmente não entra nela. Mas antes disso acontecer de forma natural, existe um teste simples que você pode fazer agora para comprovar tudo isso na prática. Agora você não precisa acreditar, precisa testar. Na próxima vez que você perceber que está prestes a adiar algo, não pense. Pare por um segundo e conte mentalmente. 5, 4, 3, 2, 1 e comece imediatamente. Sem ajuste, sem negociação, sem justificativa. Só começa. Agora presta atenção no que acontece. Sua mente tenta interromper, tenta sugerir esperar, ajustar, adiar um pouco. Mas como você já iniciou, ela perde força. E a tarefa que parecia difícil começa a andar. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você ficou travado apenas porque não começou? Esse teste elimina exatamente isso. Você não dá tempo para a procrastinação crescer. Você corta na raiz. E quando você repete isso algumas vezes, você percebe algo interessante. Você não precisa mais se convencer. Você apenas age. E isso muda completamente sua relação com qualquer tarefa. Mas existe um ponto final que define se isso vai ser apenas um teste ou uma mudança definitiva no seu comportamento. Agora você não precisa acreditar. Precisa testar. Na próxima vez que você perceber que está prestes a adiar algo, não pense. Pare por um segundo e conte mentalmente. 5, 4, 3, 2, 1 e comece imediatamente. Sem ajuste, sem negociação, sem justificativa. Só começa. Agora presta atenção no que acontece. Sua mente tenta interromper, tenta sugerir esperar, ajustar, adiar um pouco. Mas como você já iniciou, ela perde força. E a tarefa que parecia difícil começa a andar. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você ficou travado apenas porque não começou? Esse teste elimina exatamente isso. Você não dá tempo para a procrastinação crescer. Você corta na raiz. E quando você repete isso algumas vezes, você percebe algo interessante. Você não precisa mais se convencer. Você apenas age. E isso muda completamente sua relação com qualquer tarefa. Mas existe um ponto final que define se isso vai ser apenas um teste ou uma mudança definitiva no seu comportamento.